Infinitude dos números primos. A prova deles. Boa noite, senhores. No vídeo de hoje, nós vamos provar a infinitude dos números primos. E sim, há dezenas de vídeos provando e usando o método de Euclides, que é o método do absurdo. E eu não vou utilizar essa técnica aqui. Eu vou estar trazendo um outro tipo de concepção, tá? Um outro tipo de demonstração para a prova da infinitude dos números primos. E eu vou mostrar como Euclides provou, certo? Você pode estar falando, mas muitos usam o método de Euclides por absurdo, de fato. Mas na linguagem moderna, hoje a gente tem a apresentação da demonstração de Euclides, a gente tem uma interpretação no mundo de hoje, né? Na linguagem de hoje, né? Você pega o século XVIII, XVII, não tinha esse conceito de função, né? Por exemplo, a Newton, Leibniz estava trabalhando com séries e derivando a igualdade e não sabia o que estava lidando. Não tinha um nome, pelo menos, de função. Eles não estavam sabendo lidar, digamos assim, com o conceito que nós temos hoje como função. Não que eles não estavam tomando nota ou conhecimento daquilo que eles estavam fazendo, tá? Mas hoje nós temos definição, a matemática se tornou muito mais formal. Mas, sem mais delongas, nós vamos provar hoje a infinitude. Eu vou mostrar a minha demonstração da infinitude dos números primos em conceito de ordenância dos números naturais e eu vou mostrar o enunciado aqui, digamos assim, verídico, que Euclides apresenta no seu livro Os Elementos, tá? Para quem não me conhece, sou Felipe, tá? Estou me bacharelando em matemática e já estou também ali me especializando em áreas como, por exemplo, álgebra homológica, geometria diferencial e também gosto bastante de lógica ou até mesmo matemática, tá? Eu gosto muito, por exemplo, de filósofos como Poincaré, enfim, e etc. Se não me conhece, assista outros vídeos aqui que eu deixei aqui no canal com outras reações. Eu sempre gosto de ficar um pouco intercalando entre reação e demonstração ou alguma apresentação da matemática, algum tipo de reflexão. Mas eu acabo tendo mais intuito, obviamente, na minha área, formalização de matemática. Então, sem mais delongas, vamos provar aqui o teorema. Enfim, o teorema, né, da infinitude dos números primos vai ser com base que a gente tem aqui em ordenância, tá? A gente vai ser com base em ordem, em preceito de ordem do conjunto dos números naturais. O que a gente chama o conjunto dos números naturais como um conjunto que é um semigrupo, um semenel. Porque a gente sabe que em relação à operação soma, ele acaba não tendo inverso ali em relação ao zero, tá? Então, obviamente, depende da forma como você representa o conjunto de números naturais com zero ou não, porém, ele não é um grupo, mas ele é ordenado, tá? Mas antes, vamos definir, então vou chamar aqui de Pn, certo? Pn igual a x1, xn, isso aqui, Pn é primo, certo? E xi pertence aos naturais e maior ou igual a zero nesse intervalo. Ou seja, outra representação, Pn igual a πxi. E se fosse representar por Pn mais 1, seria pisão, né, o cartesiano de xj. Tá? Então eu tenho essa representação aqui que é dada. E o que eu vou fazer? Eu vou dividir ele, eu vou cossentar ele, tá certo? E assim, você pode representar que Pn mais 1 são elementos que pertencem aos racionais restrito a n. Ou você pode apenas fazer Pn mais 1 pertencente apenas aos naturais, porque como você está trabalhando com algo cossentado, não vai existir 2/3, por exemplo, né, no conjunto dos números naturais, mas vai ter uma representação apenas de números naturais. Então isso aqui é um semanel. Tá? Ou também chamado semigrupo, né? Ok? Então eu vou cossentar eles.
E eu já vou utilizar... Então, eu vou concentrar eles, Pn mais 1 sobre Pn. Tem que dar um cartesiano x de t. Que isso aqui também, enfim, pode ser ou não um primo. Então, usando o conceito do conjunto dos naturais e, consequentemente, ele é um semigrupo, um semianel, consequentemente, eu vou ter Pn mais 1 sobre Pn, Pn sobre Pn menos 1, Pn mais 2 sobre Pn mais 1. Então, é um conceito de ordem em relação a n. Eu sei que, talvez, se você está assistindo esse vídeo, você saiba, mas só como descargo de consciência, é que o conjunto dos números primos, ele é definido como que ele é divisível, né? É um número que ele é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? O 1 ele não pode ser, porque ele vai comprometer, por exemplo, o teorema fundamental da aritmética. Então, o 1 não entra nessa questão, tá? Então, por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, a gente está vendo se existe essa infinidade. Então, dado o conceito em cima do semianel, que a gente chama de natural, vai existir ordem como definição. Tá? Beleza. Então, a gente entra agora na primeira hipótese. Qual é a primeira hipótese? Bom, a primeira hipótese é justamente ser finito. E ser finito significa que Pn mais 1 é igual a cartesiano x de I, cartesiano x de t. Certo? Porque a gente sabe que Pn é x de t. E isso aqui é a mesma coisa que admitir que cartesiano x de t está contido em cartesiano x de I. Ou seja, a representação Pn mais 1 é a representação P de xi. Só que vamos avançar um pouco mais e a gente vai ver que isso aqui é um absurdo que está acontecendo. Lembrando que isso aqui são todos os primos. Por que que isso aqui acaba sendo um absurdo e acaba não sendo um conceito de ordem? Vamos para Pn sobre Pn menos 1. Ser igual, por exemplo, a um π, né, de x vamos chamar de k. Certo? E aí isso aqui seria Pn menos 1 seria, então, H x de k. Só que o que está acontecendo aqui? O Pn ele é descrito como π de xi, π de xt. Certo? É isso aqui que está acontecendo. Então, o Pn, no caso, o Pn ele pode ser reescrito como π de xi. Ou seja, isso aqui se resume a π de xi. Então, o que eu acabo tendo é um π de xi menor que um p de xj, né? Aqui é um p de xj. E você fala, mas isso aqui tá certo. Porém, o p de xj é descrito como p de xi. Então é como se isso aqui representasse que p de xj é igual a π xi. Não faz o menor sentido, porque Pn mais 1 a gente definiu como pxj. Ou seja, se eles são iguais, isso aqui é um absurdo. O que nos leva à conclusão, ou seja, o que nos leva à conclusão no que a gente definiu, que P de xt não está contido em cartesiano x de I. Ou seja, nos leva à conclusão que isso aqui é infinito. Para toda e qualquer ordenança. Como claramente o conjunto de números naturais é infinito,
Pelo conceito de ordenância, o conjunto dos números primos precisa ser infinito também. Interessante, né? Você demonstrar utilizando uma propriedade do conjunto dos números naturais, que é a propriedade de ser de ordem, né? De ordenança. Agora vamos para o enunciado, né? Que Euclides trouxe nos elementos, tá? E eu vou utilizar um método diferente aqui, com uma representação mais, digamos assim, quantitativa e geométrica, porque ele vai representar primos como retas, digamos assim, um conjunto de pontos, ou pelo menos não é nem reta, né? Seria uma representação mais quantitativa do que qualitativa. Então o que diz o enunciado aí, como vocês estão vendo? Os números primos são mais numerosos, ou enunciado, né? Do que toda a quantidade que tenha sido proposta de números primos. Ou seja, é um número infinito. Se a quantidade é mais no caso, se é mais numeroso do que toda a quantidade, se a quantidade é infinita, porque é infinito. Ou seja, os números primos que tenham sido propostos ABC, ou seja, chama de ABC primo, que digo que os números primos são mais numerosos do que os ABC. Beleza, então vamos provar. Fique, pois, tomado o menor medido pelos ABC, e seja o DE, e fica acrescida a unidade DF ao DE. Então, EF ou é primo ou não. Então, esse acresce pequenininho, ele é primo ou não. Então, eu saí da ordenância. É como se AB, AC, cosentado por DE. Tá? Eu vou utilizar a notação DE aqui. E aqui, AB, eu vou representar como uma notação de álgebra mesmo. Que a gente utiliza como, por exemplo, AB, B menos A. Como uma quantidade que pode ser munida em DE. Tá? E ele continua. Primeiramente, seja primo, portanto, os números primos A, B, C e F achados são mais numerosos do que os ABC. Mas então, não seja o primo o EF. Portanto, é medido por algum número primo, seja medido pelo primo G. Digo que o G não é o mesmo que algum dos ABC, pois, se possível, seja. Mas os ABC medem o DE. Portanto, o G também medirá o DE. E também mede o EF, e o G, sendo o número, medirá a unidade DF restante, o que é absurdo. Portanto, o G não é o mesmo que algum dos ABC. E foi suposto primo. Portanto, os números primos achados A, B, C, G são mais numerosos do que a quantidade que tenha sido proposta dos ABC, o que era preciso provar. Imagina se a gente tivesse mantido a matemática assim, né? Muito densa, muito escrita, né? Mas hoje a gente representa apenas com símbolos, né? Não que a descrição não seja boa, né? A descrição também é boa, mas a gente representa mais como, por exemplo, um aspecto de definição, por exemplo, né? A definição ou um postulado, né? Enfim. Então, eu vou dar a ideia mais ou menos aqui, mas o que está acontecendo é o seguinte. Vou voltar aqui. Ele chamou de A, né? Um tamanho B. Outro tamanho C. Outro tamanho. E a gente tem um G também. E a gente não tem um tamanho DE, né? Que ele chama aqui. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu achar o enunciado de volta. Isso, DE. Então, é como se todas as combinações AB, BA, BC, CB, AC, CA, todas fossem cosentadas por DE. E aí, por um quesito de lógica, se eu faço um acréscimo em F e todos são cosentados por DE, ou seja, o tamanho é considerado por DE, o F acrescido, por um princípio de ordenância, né? Porque AB, obviamente, é diferente de BA, porque eu estou falando de B menos A, eu estou falando de A menos B, tá? Eu estou usando essa notação aqui. Ou seja, um vai dar negativo, um maior e tal. Os dois não podem ser iguais, né? Estou notando que cada tamanho seja prima diferente. Então, os tamanhos aqui vão ser diferentes também. Então, tem um quesito de ordem aqui. Esse quesito de ordem vai fazer, por exemplo, que AB, por exemplo, considerado por DE, seja menor que BA, considerado por DE.
Então, todos que vão dar... Então, eu poderia até pegar em módulo aqui para não dar, por exemplo, negativo, certo? Então, por esse quesito de ordenância, o acréscimo aqui vai ter que ser representado por um novo primo, que eles chamam de g. Então, basicamente, eu não vou destrinchar, porque eu já destrinchei ali em cima, mas pensa que a prova de cima, como eu mostrei, fosse uma representação assim, tá certo? Então é como se fosse uma espécie de fato de uma representação, e eu achei bem interessante esse conceito, porque de fato nos faz refletir assim acerca, e é muito bonito também, né? Em que corpo você trabalha, qual a propriedade, o porquê, né? Enfim, é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu vou ver qual é essa relação dessa distribuição, né? Porque tem uma distribuição do conjunto dos números primos de Euler que pode se correlacionar com essa ordenança que a gente tem, tá? Mas eu vou mostrar, eu vou ver como é que tem essa relação, e claramente uma relação muito bonita. Beleza, senhores? Espero que vocês tenham gostado dessa prova, digamos assim, bonita, né? Eu quis realmente mostrar e sucinta também, tá? Qualquer dúvidas e comentários, esclareçam aqui embaixo. Não se esquecem de curtir, se inscrever e também estudar a matemática. Tá bom, senhores? Obrigado e até o próximo vídeo.